Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos meditar aqui em Provérbios 18, no versículo 7. É o que saiu aqui para nossa meditação hoje. Então, vamos meditar nesse texto. Mas antes, curte aí o vídeo, dá um joinha para você mostrar para nós que a gente deve continuar com os devocionais aqui, né? E também para a plataforma engajar o vídeo. Compartilhe, envie para um amigo, envie em um grupo familiar, porque esse devocional, o objetivo dele é ajudar as pessoas, é construir pessoas melhores e não desconstruir. E sempre esse devocional será pautado na palavra de Deus, do nosso Criador. Provérbios 18, 7 diz assim: quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Quando o tolo fala, ele causa a sua própria desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Você vê que a forma de falar é importante, a forma de se comunicar é muito importante. A forma de se comunicar define o nosso destino, ela define o nosso futuro. Se vai ser um futuro bom, se vai ser um futuro ruim. Então, formas de falar definem o nosso futuro. Olha o que aconteceu com Neemias. Neemias é um exemplo da forma correta de falar. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes lá na Pérsia. Neemias era judeu e fazia parte do povo inimigo da Pérsia. Eles eram inimigos. Mesmo assim, o rei escolheu Neemias para a posição mais importante, ser copeiro dele. Era o copeiro que definia a comida que o rei ia beber, a bebida que o rei ia beber, se essa comida não estava envenenada ou não. Então, era um cargo de altíssima confiança, porque naquela época muitos reis morriam envenenados. E o trabalho de proteger a vida do rei pela comida era do copeiro. E Neemias, que fazia parte do povo inimigo do rei, se tornou copeiro do rei. E por quê? Porque esse homem sabia falar, sabia se comunicar, e porque ele era cheio do Espírito de Deus. Então, isso faz muita diferença. Certa vez, Neemias, ele vai servir o rei e ele está triste. Então, olha a importância da linguagem corporal. A linguagem corporal também nos identifica. Então, linguagem corporal é muito importante. O rei olhou para Neemias e perguntou por que o semblante dele estava daquele jeito. E como que Neemias se comunica? Ele não fica tremendo, ele não sai gaguejando, ele não fica preocupado, ele responde a pergunta do rei com outra pergunta. Isso é um sinal de sabedoria. Ele fala para o rei: como eu posso estar bem se a cidade em que nasci está queimada, destruída, e os meus pais não têm nenhum lugar para ser sepultado? Que coisa, hein? Ele respondeu com outra pergunta e muito sábio. E o rei se compadeceu dele. E o rei decidiu liberar Neemias para ir restaurar Jerusalém. Só que Neemias, ele faz um pedido humilde, sabendo usar a sua fala, o seu poder de comunicação. Ele diz: olha, enquanto estou indo para Jerusalém, me dá uma carta liberando as pessoas que cuidam das florestas para que eles liberem madeira, para que eu possa reconstruir a minha cidade. E o rei simplesmente assina esse decreto, essa autorização, dá essa carta de recomendação para Neemias. Que coisa interessante. O que é o poder da comunicação e da linguagem corporal? É claro que humildade e clareza precisa estar à frente. O que chamou a atenção do rei quando ele se apresentou? A linguagem corporal. Então, linguagem corporal é tudo. É importante também.
né? A gente olha para a pessoa e a gente define a pessoa. Você precisa entender que o ser humano não é Deus. Deus é o único ser que olha a pessoa pelo lado de dentro. Essa é uma virtude que cabe a Deus. O ser humano sempre vai olhar para a linguagem corporal da pessoa. Como está o semblante dela, se ela está rindo, se ela está triste, que tipo de roupa essa pessoa veste. Então, a linguagem corporal é muito importante. Na verdade, às vezes a pessoa é até uma boa pessoa, mas não sabe se vestir, não sabe se portar, não sabe falar, não sabe se comunicar. E isso leva à destruição da pessoa. Isso acaba com a moral da pessoa. Então, linguagem corporal também é muito importante. É a linguagem que Neemias está usando aqui nas Escrituras Sagradas. Então, quem serve a Deus precisa ter uma linguagem corporal de acordo com o Espírito Santo, de acordo com como o Espírito Santo propõe para ela. Ah, bispo, mas Deus queria que Jerusalém fosse restaurada. Deus queria, mas experimenta não fazer a sua parte para você ver o que vai acontecer. Experimenta não fazer a sua parte. Deus queria, mas quando você não faz a sua parte, ao invés de andar para frente, anda para trás. Então, linguagem, do jeito que nós nos comunicamos, e linguagem corporal é muito importante. Então, a partir de hoje, aprenda a se comunicar com sabedoria, com sensatez. Aprenda a ter uma linguagem corporal boa, porque linguagem corporal também ela é uma forma de comunicação. Ela é uma forma de comunicação. Eu me comunico com a minha esposa, às vezes, com linguagem corporal. Eu me comunico com o meu filho, às vezes, com linguagem corporal. Às vezes nós estamos numa visita, numa oração, alguma coisa, e ele está fazendo algo que não agrada, basta olhar e você transmitir aquela linguagem corporal que a criança já entende. Então, nós também nos comunicamos pela linguagem corporal. Então, como é a sua linguagem corporal? Como que você olha para a sua família? Porque a comunicação é importante. Existem casamentos que foram desfeitos e destruídos por causa da comunicação, por causa da linguagem corporal. A mulher que está sempre de cara feia, sempre de cara fechada. O marido que não se comunica, não fala, não conversa. Às vezes você vai falar alguma coisa séria, o marido dá risada, né? Então, isso é muito sério. A linguagem corporal mostra quem você realmente é. Então, linguagem corporal é uma forma de comunicação. E o jeito que você fala, o jeito que você expressa, o som da sua palavra é muito importante. Então, a nossa comunicação, ela define o nosso futuro. A nossa comunicação define o nosso futuro. Pensa nisso. Pensa nisso. O que autorizou o rei a liberar um escravo? Como ele se comunicava, como ele era uma pessoa que tinha uma boa comunicação, como ele falava, como ele se relacionava. É ou não é? Tem gente que acha que tem o rei na barriga. Não é assim que funcionam as coisas. A sua comunicação define quem você é e define o seu futuro. Então, se comunique de uma forma melhor. Fale palavras agradáveis, palavras construtivas. Se você não tem o que falar, fica quieto, porque a palavra de Deus diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E a nossa linguagem corporal também é importante. Que tipo de roupa você veste, como você está vestido para aquela ocasião, como é o seu comportamento, né? Porque o seu comportamento também indica quem você é. Então, a sua forma comportamental é importante. Tem pessoas que você está conversando, ela está balançando o pé, ela está mexendo a mão, ela está inquieta, né? Às vezes desenvolve até a síndrome dos pés inquietos, porque a pessoa, a alma dela é inquieta. Sempre quando eu vou conversar com uma pessoa, eu faço uma leitura através da linguagem corporal. Se a pessoa ela está muito aflita, a alma dela está muito aflita, ela está mexendo o pé, ela está chacoalhando. Então, no culto, quando você está fazendo o culto, a pessoa está inquieta no culto, aquele culto não está sendo bem para ela, você está vendo que ela está lá. Está
balançando o pé. Ela olha para lá, ela olha para cá toda hora, toma água e fica. Então, linguagem corporal é importante, tá? Então, aprenda a ter controle sobre a sua comunicação, tanto na sua fala quanto na sua linguagem corporal. É importante. Pensa nisso. Quem tem o Espírito Santo aprende a ter o domínio próprio, o autocontrole. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, meu Deus, que precisa tanto da tua ajuda na forma de comunicação. Às vezes até o casamento que está acabando, porque ela não sabe se comunicar, sabe falar, não sabe se comportar. Meu Deus, ajuda ela. Ela é uma pessoa boa, ela não é uma pessoa ruim. Mas os encalços da vida fez com que ela se tornasse assim, aflita. Acalma o coração dela, a alma dela. Tira essa agonia do coração, esse desespero. E coloca a tua paz, a tua mansidão. Dá a sabedoria do céu para ela, meu Deus. No nome do Senhor Jesus. Eu oro a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.